Livro de Josué, capítulo 6, verso 15. Domingo passado nós falamos um pouco sobre autoridade e disciplina na igreja. Esses temas mais espinhosos ficam comigo, né? Hoje eu queria tratar também de um tema espinhoso. Queria falar sobre os males do pecado na vida do crente e da igreja. A nossa tarefa e cuidado pastoral é sempre orientar e guiar o povo de Deus a viver uma vida santa que agrade a Deus, se distanciando do sofrimento, da dor, da vergonha, do vexame que o pecado nos traz. E esse, para mim, é um texto emblemático, porque revela o mal que o pecado causa na vida de alguém. Estamos diante do primeiro livro histórico que abre uma seção nova após a Torá, após o Pentateuco, após os livros da lei. Moisés havia morrido, foi um grande estadista usado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito e encaminhar o povo durante 40 anos no deserto, à terra de Canaã, a terra prometida. Morre ali nos portões da terra, olhando para a terra, e Deus então levanta o jovem, o moço de Moisés, o auxiliar de Moisés, Josué, e entrega a ele uma tarefa difícil, que era fazer com que o povo entrasse naquela terra. É uma terra dominada por outros povos valentes, cidades fortificadas. Mas Deus já tinha dito a Moisés, e reforçou isso a Josué, que aquela terra estava debaixo do seu juízo, por causa da medida do pecado daquele povo, daqueles povos que se chegaram já diante de Deus, e que Deus agora estava trazendo juízo contra aquele povo. E um dos instrumentos de Deus para trazer juízo era o próprio povo de Deus, Israel. Povo vindo de 40 anos no deserto, povo que não era militar, que foi escravo durante muito tempo no Egito. Então não era um povo preparado para a guerra, mas Deus estava usando esse povo despreparado aos olhos humanos para mostrar sua grandeza, seu poder e sua justiça aos povos ímpios que viviam no pecado. E Deus faz com que esse povo obtenha uma vitória espetacular contra uma das cidades mais fortificadas do mundo antigo, a cidade de Jericó. Cidade que tinha muralhas intransponíveis. Exército nenhum conseguia conquistar aquela cidade. E ela se mantinha de pé como sede de um império naquela região. Daí, então, Deus diz que vai ser a primeira cidade dos quais Deus dará ao seu povo Israel. E aqui no capítulo 6, se dá então a convocação de Deus para Josué e para o povo de Israel a marchar contra aquela cidade. Mas Deus diz uma coisa para eles. Deus diz: olha, vocês não vão lançar uma flecha, para que vocês saibam que essa vitória aqui é minha. Sou eu que vou derrubar e vencer essa cidade e fazer vocês entrarem ali e conquistar essa cidade. Porém, é uma cidade que está debaixo do meu juízo e condenação. E vocês não vão pegar os despojos, as riquezas para vocês. Vocês vão queimar tudo. Não toquem em nada dessa cidade, porque ela está debaixo do meu juízo. Deus então deu orientações. Vocês vão, durante 7 dias, uma vez por dia, é uma receita médica aqui, né?
Vocês vão pegar os homens de guerra e vão rodear Jericó. E vai na frente sacerdotes tocando trombetas. E vocês fazem isso uma vez por dia. A cidade estava preparada para a guerra, esperando o ataque. Vocês vão fazer isso um dia, 2 dias, 3 dias, uma só volta. 6 dias. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, tocando trombetas, os sacerdotes, a arca diante de vocês, para que esse povo, naquela época, as batalhas entre povos eram batalhas dos seus deuses. E aqui a Arca da Aliança representava o Deus de Israel, queria derrotar os deuses daquela cidade, Jericó. Na 7ª volta, no 7º dia, vocês vão tocar com toda a força as trombetas, e todo o povo vai gritar urros e gritos de guerra contra aquela cidade. E eu farei com que as muralhas daquela cidade venham abaixo. Essas muralhas que são consideradas para eles impenetráveis. Eu vou derrubar e vocês vão entrar ali e vão destruir tudo. E aí que se dá, então, a ordem de Josué no capítulo 6, no verso 15 em diante, texto que eu vou ler com vocês, inclusive o capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus: no 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o templo, para o tesouro da casa do Senhor. Assim, o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força e as muralhas ruíram. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente, a fio de espada, tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, tanto também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os homens, os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a pedra do seu primogênito, com a perda do seu primogênito será amaldiçoado,
lançarás os seus alicerces, à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Assim, o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. Capítulo 7, verso 1, continua o texto: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhes disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais, ao chegar, fugiram diante dos homens de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas roupas e prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. E os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra saberem disso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está assim prostrado sobre o rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo, e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as suas famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a família dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a família de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi,
filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora, o que foi que você fez? Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, quando abrimos a Tua palavra e lemos um texto difícil como esse, nós trazemos à mente perguntas. Qual a intenção do Senhor em inspirar autores humanos a escreverem aquilo que o Senhor queria que nós ficássemos sabendo hoje? Quais as lições, ó Senhor Deus, desse texto? O que é que podemos aprender para as nossas vidas hoje? Sobre quem Tu és, sobre os riscos de desobedecermos a Tua palavra, e de trazermos sobre nós sofrimento, assim como Acã trouxe a sua família. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a entender um texto como esse. Fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos guie, Senhor Deus, a compreendermos o que o Senhor quer conosco nessa noite, ao ouvirmos a palavra do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Estamos diante da conquista da terra prometida. A nação de Israel ainda saboreava a tremenda vitória sobre Jericó. Suas muralhas eram intransponíveis, mas Deus mostrou o seu poder. Ele mesmo fez ruir diante dos olhos da nação de Israel as muralhas da grande fortaleza em Jericó. Agora todos os povos inimigos temeriam a nação de Israel por causa do Deus de Israel. O povo se encontrava diante de uma cidade, agora uma cidade insignificante, pequena. Ai, Josué manda espias para sondar a cidade, para montar a estratégia de guerra, da invasão. Os espias voltam dizendo: Josué nem precisa levar todo o exército. É uma cidade insignificante. Se Deus nos deu Jericó, aqui vai ser moleza. Manda só uns 2.000 ou 3.000 homens que eles dão conta do recado. E foi isso que aconteceu. Algo estranho aconteceu. Dos 3.000 homens que foram a Ai conquistar aquela cidade insignificante, em comparação a Jericó, 36 foram mortos. Um número ínfimo
insignificante diante de 3.000 soldados. Mas eles tiveram medo, porque na primeira batalha ninguém morreu. Não houve confronto. Agora, 36 homens caíram mortos na primeira tentativa e eles fugiram, correram, foram humilhados, perseguidos e mortos. A notícia chega ao acampamento de Israel. E Josué, assim que sabe, rasga suas vestes e se coloca diante de Deus. No capítulo 7 do livro de Josué, encontramos uma lição clara dos males que o pecado pode causar na vida de uma pessoa. O pecado provoca sofrimentos pessoais, sofrimentos familiares, sofrimentos coletivos sobre toda uma nação. O pecado impede que sejamos aprovados por Deus, visitados com a presença e as bênçãos do Senhor. O pecado afasta o homem de Deus. Esse texto nos aponta como deveríamos conduzir nossas vidas para longe do pecado. Nos ensina como conduzir nossa vida pessoal com Deus e com a sua palavra, confiando nele, obedecendo a ele, para evitar sofrimentos e dores. Esse texto nos ensina como o pecado é danoso e como deveríamos tratar o pecado em nosso meio. Nos ensina como Deus se sente e como Ele reage ao pecado no meio do seu povo. E como deveríamos fazer para não sermos impedidos de experimentar vitórias em nossa vida espiritual e de serviço ao nosso Deus. Nos ensina a nos mantermos distantes da desobediência, distantes do pecado, para nos poupar de vexame, vergonha, humilhação, sofrimento em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar e em nossa vida como igreja. Por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós pudéssemos meditar nessa noite sobre os males causados pelo pecado na vida do povo de Deus. Eu queria que nós pudéssemos, ao analisar o texto como espelho para as nossas vidas, olharmos o que Deus quer trazer para a vida do seu povo com um texto difícil como esse. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, que o texto nos apresenta aqui nesse capítulo 7, é que o pecado sempre desperta a ira de Deus contra o seu povo. O verso 1 do capítulo 7 começa assim: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. E o texto termina: a ira do Senhor se levantou, se acendeu contra os filhos de Israel. Queridos, nós somos povo de Deus, nós fomos chamados para servir e lidar com um Deus que é santo. Ele não convive em meio a pecados, nem suporta pecado. Ele estabeleceu a sua aliança conosco para sermos um povo separado, santo, um povo de Deus que reflete, que expressa a sua glória, a sua imagem. Ele nos resgatou do pecado, ele nos tirou do pecado, dando a vida do seu único filho, para que nós fôssemos libertos do pecado e da condenação. Ele nos chama a uma vida de comunhão com Ele. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 16, diz que nós deveríamos viver uma vida santa, longe do pecado, porque santo é aquele que nos chamou. Por isso Pedro diz: sejam santos, porque Deus é santo.
Quando nós permitimos o pecado em nossas vidas, nós despertamos a justiça e o juízo desse Deus santo contra nós. Quando permitimos o pecado em nossas vidas, desprezamos o preço que foi pago pela nossa redenção, nós desprezamos Cristo. O escritor de Hebreus nos fala sobre isso, dizendo que uma vez que nós fomos resgatados, experimentamos a graça e o amor de Deus e voltamos ao pecado, nós estamos novamente crucificando Cristo na nossa vida. Nós estamos desprezando o que Ele fez por nós. Por isso, Deus permite um texto como esse para nos trazer um choque de realidade, para dizer quanto é danoso o pecado na vida do povo de Deus. Então, o pecado, saiba disso, ele sempre despertará a ira de Deus contra aquele que o pratica. Porque Deus é justo, é santo, e não convive com o pecado. Em segundo lugar, nós observamos nesse texto que o pecado traz sobre nós a derrota, o fracasso, a humilhação, a maldição. O verso 4 e verso 5 fala sobre isso. Diz lá o texto: assim, apenas uns 3.000 homens do povo foram até lá, até Ai, e chegando lá, fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles. Perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo, quando soube disso, derreteu, e se tornou como água. Então, o pecado traz sobre nós a derrota, traz sobre nós o fracasso, traz sobre nós a sensação de humilhação e de incapacidade para enfrentá-lo. Fugiram diante dos homens de Ai, foram feridos, mortos os 36, perseguidos e derrotados. Fugiram, foram perseguidos, foram derrotados, morreram. Ainda experimentaram o gosto amargo das derrotas. Quando a gente experimenta isso, a gente é abatido no nosso ânimo. O coração do povo se derreteu e se tornou como água, diz o texto no verso 5. Então, essa é uma das coisas que o pecado causa na vida de um crente. Aquela sensação amarga de derrota, de fracasso. E o texto quer nos mostrar isso, que o pecado, além de despertar a ira de Deus contra o seu povo, o pecado traz sobre nós derrota, fracasso e maldição. Mas, em terceiro lugar, a gente observa no texto que o pecado nos deixa confusos, nos cega o entendimento e não nos deixa enxergar as coisas como elas são realmente. E nos leva a colocar sobre Deus a culpa dos nossos fracassos. Veja o que Josué fez quando ouviu as notícias da derrota, das mortes em Ai. O povo se afrouxou, o povo derreteu no seu ânimo, o povo se enfraqueceu, e Josué, de imediato, verso 6, Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel fizeram isso e puseram um pó sobre a cabeça. E Josué orou a Deus nesses termos: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Em suma, por que o Senhor fez isso, Senhor? Por que o Senhor nos deu aquela vitória magnífica sobre Jericó e agora nos faz experimentar o fracasso, o gosto amargo da derrota, humilhado diante de uma cidade insignificante? Por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso? E ele responsabiliza Deus pela derrota. Ele responsabiliza Deus pelo fracasso do povo de Israel.
Então, é isso que o pecado faz. Ele nos deixa cegos no entendimento, confusos nas emoções, não nos deixa enxergar a realidade como ela é. E, consequentemente, nos leva a responsabilizar Deus pelas nossas derrotas e pelos nossos fracassos. Ah, Senhor Deus, por quê? Por que fizeste isto? Por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos fazer perecer? Irmãos, não é assim comigo e com você. Nós não temos a tendência de buscarmos culpados pelas nossas derrotas e nossos fracassos. Mas, queridos, as nossas derrotas e os nossos fracassos geralmente são resultados de pecados, de escolhas erradas em nossas vidas, em desobediência ao comando e à palavra de Deus. O verso 11, Deus diz: o que é que você está fazendo aí, prostrado? Me responsabilizando pela derrota de vocês. Verso 10, então o Senhor disse a Josué: levante-se. Se fosse nordestino, levante-se, homem. Levante-se. Por que você está assim prostrado sobre o rosto? Israel pecou. Quebraram a minha aliança. Aquilo que eu lhes havia ordenado, quebraram. Pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, dissimularam e até esconderam o pecado debaixo da tenda. É isso, Josué? Então, por que você anda aí prostrado? Por que você anda aí confuso? Por que você não enxerga a verdade? Levante-se e saiba a razão pela qual vocês foram derrotados e fracassados e humilhados. Não coloquem sobre mim a culpa das suas decisões. Há pecado no meio do povo. Eles pecaram contra Deus, eles quebraram a aliança, eles lançaram mão daquilo que Deus havia condenado, eles furtaram, eles mentiram, eles dissimularam. Mas, em quarto lugar, nós aprendemos também com esse texto que o pecado que nos derrota, ele dá aos inimigos forças para desdenhar do nosso fracasso e vir para cima de nós com maior ousadia. Verso 8 e verso 9, ah, Senhor, que direi agora, diante do nosso fracasso, da nossa derrota? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e virão contra nós e desarraigarão o nosso nome da terra. O pecado nos prostra, nos enfraquece e faz com que o inimigo venha com mais força contra nós. Quando o diabo consegue vitória em determinada área de nossa vida, meu irmão, ele vem com mais força, mais confiança sobre nós. O diabo anda ali rodeando e me rodeando o tempo todo. Ele anda testando a nossa vida, as nossas convicções, a nossa fé, a nossa confiança. Ele observa muito bem as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, onde somos mais vulneráveis. O inimigo nos tenta, nos testa. E quando ele consegue nos prender em alguma fraqueza, em alguma área, nos levando à desobediência ao pecado, aí ele vem com força sobre nós. Jesus, certa vez, falando sobre isso, libertou algumas pessoas de demônios, e ele disse: agora vocês vão e vejam o que vocês fazem com a vida de vocês, já que vocês foram libertos dessa possessão. Vivam com Deus, busquem a Deus, porque se vocês não fizerem isso, aqueles demônios que foram expulsos e saíram de vocês, vão rodear aí, vão trazer 7 demônios piores do que ele, e vão vir e vão encontrar a casa vazia.
e vão entrar de novo, e a situação espiritual de vocês vai ser pior que a primeira. É esse raciocínio aqui, quando o diabo consegue me laçar ou lhe laçar em alguma fraqueza espiritual, nos levando a algum pecado. Ele fica com domínio sobre aquela área da nossa vida. E ele vem com mais força e com mais ousadia, já que ele conseguiu abrir uma brecha na minha e na sua vida. É assim que funciona. E o texto quer nos fazer pensar sobre isso. O pecado que nos derrota dá ao inimigo força para desdenhar do nosso fracasso e vir para cima de nós com maior ousadia. E ele começa então a nos acusar. Está vendo que tu não é crente? Está vendo que eu te peguei nessa área da sua vida? E aí ele começa a vir com força para nos humilhar. É assim que o diabo age. E é assim que ele faz para levar o crente ao pecado. Eu já disse isso a vocês e repito. A Bíblia nos diz que ninguém pode nos tirar da mão de Deus, nós que fomos resgatados e salvos por Cristo Jesus. O diabo não pode desfazer o que Cristo fez naquela cruz, mas, todavia, ele pode nos fazer fracassar na nossa caminhada. Ele não pode mexer com a sua salvação, mas ele mexe com a sua vida se você der brecha. Ele pode estragar a tua vida. E esse texto foi colocado aqui para nos alertar sobre isso. Em quinto lugar, aprendemos também com esse texto que o pecado impede de mantermos comunhão com o Senhor, impedindo assim de sermos abençoados com a presença poderosa e com a sua aprovação na nossa vida. O verso 12 nos diz que Deus diz ao povo: olhe, eu não serei mais com vocês, enquanto vocês não tirarem o pecado do meio de vocês. Então, de fato, como o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2 da sua profecia, ele diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Se há uma coisa que nos distancia, que nos separa, que quebra a nossa comunhão com Deus, é o pecado. Então, o verso 12 do capítulo 7, essa é a conclusão que Deus dá a Josué. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. Então, o pecado tem essa capacidade de nos separar de Deus, de quebrar a nossa comunhão com Deus, nos impede de manter a nossa comunhão com o Senhor, nos impedindo assim de sermos abençoados com a sua presença poderosa e com a sua aprovação. A estratégia do diabo, meu irmão, é armar ciladas para nos fazer pecar. Tem como objetivo nos afastar de Deus, para com isso ter vantagem sobre nós. Lembram Paulo quando intervém na igreja em Corinto com a sua primeira carta, no capítulo 5, dizendo que vocês nem sequer se abalaram tendo alguém que vive uma relação incestuosa com a madrasta aqui no meio de vocês? Eu mesmo que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei com a autoridade que eu tenho diante de vocês, que seja tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Seja entregue nas mãos do inimigo, já que foi essa a escolha da vida dele. E quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, pressupõe que aquela pessoa volta arrependido em busca da igreja. E a igreja agora não queria aceitá-lo, pela infâmia do seu pecado. E Paulo diz: agora não, agora vocês vão ter que acolhê-lo, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza, porque nós não ignoramos os desígnios do diabo.
Todos nós sabemos, e quando a gente estuda um pouquinho da vida animal, né, principalmente a vida selvagem, quando um predador ataca um rebanho, né, uma manada, ele tenta afastar, a estratégia eles tentam afastar o mais fraco do grupo, para que uma vez afastado ele seja uma presa fácil de ser dominada e alcançada. É assim que o diabo faz com o crente. É assim que ele faz comigo e com você. Ele fica espreitando a nossa vida, ele fica testando as nossas áreas de vulnerabilidade. Ele fica colocando situações de cilada e de tentação para você. Para que quando você cai, aí ele começa a lhe acusar. De você, está vendo que você não é crente coisa nenhuma, que você é um fraco, que você gosta do pecado. E ele com isso ele lhe isola. Você se afasta das pessoas, você fica com vergonha, você fica com medo de exposição. E você então se isola, e o diabo faz o que quiser com a sua vida, porque ele conseguiu lhe isolar, lhe impedir de manter comunhão com o corpo e com Cristo. E aí você se torna presa fácil do diabo, porque o pecado impede de mantermos comunhão com o Senhor, impedindo assim de sermos abençoados com a sua poderosa presença. Essa é a estratégia do diabo. É assim que ele age comigo e com você. O diabo não lhe teme, meu querido. Você não é páreo para os anjos caídos. Eu não sou páreo para os anjos caídos. O diabo não lhe teme, ele teme o Senhor. Ele teme o Todo-Poderoso. Se você anda com Deus, ele não ousa chegar perto de você. Nem lhe poderá resistir. Mas se você está longe de Deus, você é presa fácil. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos diz: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugirá de você por quê? Porque você está sujeito a Deus. Você está debaixo da sombra do Altíssimo. É por isso que ele não ousa chegar perto de você. Não é por causa de mim, não é por causa de você. É por causa de quem está debaixo ou te protegendo. Sujeite-se a Deus, ou seja, submeta-se a Deus, fique debaixo da proteção de Deus, confie na proteção de Deus, na obediência do Senhor, você estará coberto, você estará protegido. Sujeitai-vos a Deus e resista às tentações do diabo, e ele fugirá de vós. Mas o problema nosso é que muitas vezes nós resistimos ao Espírito de Deus. Nós resistimos quando o Espírito começa a acender a luz amarela para a gente. Cuidado com o que você está fazendo, cuidado com o que você está permitindo na sua vida. E nós resistimos à voz de Deus e nos sujeitamos ao diabo e às suas tentações. E aí o fracasso bate à nossa porta. Lembram daquela situação de Atos capítulo 19? Verso 13, quando os filhos de um sacerdote, os 7 filhos de um sacerdote, viram Paulo e Silas expulsando o demônio de alguém pelo poder de Cristo Jesus, em nome de Cristo sai, e o demônio saiu deles, eles ficaram entusiasmados com aquilo. E disseram, se é assim, a gente também vai fazer isso, para ganhar a simpatia das pessoas. E foram para cima de um endemoniado lá, e disseram a ele, saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio se voltou contra eles, 7 filhos, deu um pau neles, saíram de roupas rasgadas ali, e o demônio disse para eles, eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Não funciona, não é mágica, é vida com Deus. Por isso eles foram derrotados, porque não é a palavra em si que traz autoridade, é a presença de Jesus na minha e na sua vida. Por isso, sujeitai-vos a Deus, resista às tentações do diabo e ele fugirá de vocês. Mas, em sexto, aprendemos com o texto que o pecado sempre será desmascarado, trazendo vergonha e humilhação àquele que cometeu. E aqui o texto vai começando a nos mostrar
o vexame, a humilhação, a vergonha, porque o pecado, não há pecado feito em oculto que não venha a ser revelado. O verso 16 e o verso 18 nos aponta isso. Deus disse a Josué qual era o problema que levou o povo à derrota. Disse para eles que eles não poderiam resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Então, pela manhã, ele disse: convoque o povo, santifique o povo, coloque na minha presença, eu vou revelar o pecado. E no verso 16 diz: então Josué se levantou de madrugada, fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Então já eliminou as outras 11 tribos. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá diante dele. E a família indicada foi a família de Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a família de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então, não existe pecado que não seja desmascarado. Não dá para viver uma vida secreta diante de um Deus que conhece todas as coisas. A sorte caiu sobre a tribo de Judá, sobre a família dos Zeraitas, sobre Zabdi, e fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Certa vez Jesus falou aos discípulos: não há nada feito em oculto que não venha a ser revelado. Mateus capítulo 10, verso 26. O apóstolo nos ensinou: não se deixe enganar, não se zomba de Deus, pois aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Gálatas capítulo 6, verso 7. Por que Deus faz isso? Nós vimos, quando tratamos da autoridade e disciplina, porque Ele corrige a quem ama. E Ele disciplina todo aquele que recebe por filho, para que não seja condenado com o mundo. Então, não existe em absoluto nenhum pecado feito às escondidas que não venha a ser revelado. E o pecado sempre, ao ser revelado, traz vergonha, dor, sofrimento, humilhação. Por isso Deus nos aponta, nos orienta, nos aconselha a não deixar que o pecado domine a nossa vida, porque Deus não quer o nosso sofrimento, Ele não quer a nossa humilhação, Ele não quer dor, Ele quer nos abençoar com graça para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Em sétimo, o pecado sempre traz muita dor e sofrimento aos que estão próximos daquele que cometeu o pecado, e por isso que está aqui a dureza do texto. O que o texto quer nos ensinar é que o pecado não somente afeta a minha vida quando eu cometo. O pecado tem o poder de estragar, de afetar, de prejudicar, de trazer sofrimento à vida daqueles que estão próximos a mim. Ele tem essa capacidade devastadora. E o texto quer me apontar isso aqui. O pecado sempre traz muita dor e sofrimento aos que estão próximos daquele que cometeu o pecado. O verso 24 nos aponta isso. O verso 19, então Josué, diante de Acã, disse a Acã: vem cá, filho, dê glória a Deus, dê glória ao Senhor, renda louvores a Ele, e me conte o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor. Eu fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de 0,5 quilo, eu cobicei. Cobicei aquelas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra,
no meio da minha tenda a prata por baixo. É assim que o mecanismo funciona comigo e com você também. Né? O nosso coração se encanta, somos atraídos por aquilo que nós vemos. Né? A Bíblia chama isso da concupiscência dos olhos. Né? E quando nós somos atraídos por aquilo que nós vemos, o nosso desejo, o nosso coração quer aquelas coisas. E a gente, na loucura da nossa natureza pecaminosa, nós achamos que isso pode nos trazer algum tipo de lucro, de satisfação, de felicidade, de prazer. E no final das contas, traz só dor, sofrimento, vexame, vergonha, humilhação, fracasso. Então tomaram Acã, seus filhos, suas filhas, sua casa e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. Acor significa perturbação, aflição, agonia, sofrimento. Depois eles foram julgados, condenados, apedrejados e queimados. Agora, olhe uma coisa comigo aqui. Olha um contraste entre um homem que só cobiçou coisas e que desobedeceu a uma ordem expressa de Deus e a vida de uma prostituta. Por isso que eu fiz questão de ler o capítulo 6 com vocês. Raabe era uma meretriz, uma prostituta, que vivia de vender o seu corpo em troca de algum dinheiro. Josué havia mandado 2 espias, dois olheiros, para ver a situação de Jericó, as fragilidades da cidade. Eles foram descobertos. E Raabe, essa mulher, acolheu esses espias, porque ela ouviu falar do Deus desse povo, e o seu coração se voltou a esse Deus, e ela pôs a sua vida em risco para proteger os espias, escondendo em sua casa. Os soldados chegaram, e ela disse, não, eles já saíram daqui, estiveram aqui, mas foram embora pelo campo, e foram embora. E depois ela deu liberdade àqueles homens, mas pediu a eles, olhe, quando Deus trazer juízo sobre Jericó, lembrem-se de mim, e tenham misericórdia de mim. E eles prometeram que iria poupar ela e a sua casa. E o que é que Deus fez? O que é que Josué fez, mando por Deus? Quando vocês entrarem na cidade, vocês vão cumprir a promessa com Raabe, a prostituta. Vocês vão poupar a vida dela, dos seus. Ela, seus pais, seus parentes, e tudo que pertencia foi poupado, foi tirado antes da destruição. Então, deixe-me colocar isso aqui para vocês verem que esse texto é um texto, capítulo 7 de Josué, é um texto de exceção. Quando Deus quer passar uma mensagem clara para o seu povo. Eu sempre costumo dizer isso. Se Deus fosse tratar conosco como tratou com Acã, talvez nós não estivéssemos aqui. Mas esse texto é um texto de exceção, porque Deus quer trazer uma lição muito clara e objetiva para a nossa consciência hoje. O que Deus quer me informar? Não brinque com o pecado. Não ache que um pecado, por mais simples que possa parecer aos seus olhos, é alguma coisa que vai passar desapercebido a Deus. Nós, geralmente, quando olhamos para pecado, como tratamos essa questão na nossa vida, como igreja, nós só olhamos os pecados que nós consideramos cabeludos. Geralmente, pecados morais. Envolvimento sexual com alguém, uma infidelidade conjugal,
ou uma fornicação de um jovem, ou a gravidez de alguém. E veja, Deus aqui poupa uma prostituta, mas julga com rigor uma cobiça, porque Ele quer ensinar isso ao seu povo. Aquela mulher que vivia uma vida errada, foi resgatada por Deus, porque ela confiou em Deus. Acã, um homem do povo de Deus, desobedece a uma ordem de Deus, porque não confiou na providência divina. Achou que uma boa capa babilônica, que custava uma grana, achou que 2 ou 3 quilos de prata e meio quilo de ouro lhe garantiria a vida e o futuro. Não confiando em Deus. Enquanto uma mulher de vida errada, ao saber do Deus de Israel, confiou nesse Deus. E Deus usa de misericórdia para com aquela mulher, mas de rigor para com Acã. Aos olhos humanos, quando a gente se depara com um texto desse, a gente vai dizer, mas o que é uma mentira? O que é uma dissimulação? Isso é nada. Mas aos olhos de Deus, é sério. Porque todo pecado e qualquer pecado que afronta e que desobedece a Deus, me afasta dele, e que Deus quer me ensinar que não existe. Eu não tenho como qualificar pecados. Eu não tenho como fazer uma escala do que é pecado mais grave e do que é pecado menos grave. Todo pecado agride a santidade de Deus, por mais que ele seja pequeno aos nossos olhos. Então, cuidado com a mentira, cuidado com a cobiça, cuidado com a inveja, cuidado com julgar mal e falar mal do outro, que parecem pecados simples, que estão só dentro de mim, que ninguém vai saber isso. Cuidado para que você não alimente esse tipo de coisa no seu coração que você às vezes classifica como mínima, que vai passar desapercebido aos olhos de Deus. Em 8º e último lugar, o pecado sempre será um grande empecilho ao crescimento da igreja do Senhor. Deus reteve de abençoar toda uma nação por causa de um pecado particular. Um pecado velado, feito às escondidas. Ninguém, absolutamente ninguém sabia, ninguém participou. Era um pecado de Acã. Sua família não sabia. Ele escondeu o fruto do roubo, da mentira e da dissimulação debaixo da sua tenda. Cobriu aquilo ali, ninguém sabia. Mas Deus sabia. Isso não passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus conhece a minha vida. Deus conhece a sua vida. Nós podemos esconder a nossa vida das pessoas. Nós podemos tentar apresentar algo que nós não somos na realidade. Nós podemos esconder os nossos pecados mais feios, que ninguém conhece, ninguém sabe, mas Deus sabe e conhece. Ele conhece a minha vida, e não tem como eu me esconder dele. Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com as pessoas do que com Deus. As pessoas podem não saber, mas Deus sabe. E é esse mesmo Deus aqui que não suporta a mentira, a dissimulação. É um Deus que é santo e quer que eu leve com Ele uma vida santa e séria. A tendência do povo seria colocar sobre Josué a culpa do fracasso, assim como fizeram com Moisés muitas vezes. Muitas vezes encontramos igrejas, quando as coisas vão mal, dizer troca o pastor, quando o que deveria ser trocado mesmo é o rumo das vidas das pessoas.
nunca vamos prosperar se nós alimentarmos pecado na nossa vida. Provérbios nos diz que aquele que encobre, aquele que esconde, aquele que não admite as suas transgressões, jamais prosperará espiritualmente. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará de Deus misericórdia. Eu sempre ouso afirmar que Acã era um crente. Que quando Josué chama ele a arrependimento, e quando Josué usa essa expressão, filho meu, dê glória ao Senhor, dê glória ao Deus de Israel, renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. E a gente vê um Acã arrependido. A gente vê um Acã que glorificou a Deus. A gente vê um Acã que louvou o nome de Deus e que reconheceu o seu pecado e que admitiu a sua culpa e que não mais se escondeu. Não houve resistência da vida dele para buscar justificativas, para buscar culpados pelo seu erro. E a Bíblia chama isso de verdadeiro arrependimento. E muitas vezes, quando nós lemos textos como esse, nós nos colocamos na cadeira de juiz para condenar o outro. Não. Acã se arrependeu. Acã exaltou o nome de Deus. Acã louvou o nome de Deus. Acã admitiu o seu pecado. Ele não mais ocultou o seu pecado. Mas, apesar disso, Deus queria deixar uma lição didática para o povo de Israel. E aqui a lição: o pecado, o diabo pode não mexer com a sua salvação, mas ele pode arrebentar com a sua vida. Ele pode não desfazer o seu futuro conquistado naquela cruz, mas ele pode estragar a sua vida como servo. E Deus deixou Acã como um exemplo para mim e para você. O vale de Acor ficou como exemplo para a nação de Israel, como um lugar de juízo, como um lugar de tormento, como um lugar de aflição. Mas o profeta Oséias diz que Deus transformará o vale de Acor num vale de esperança. Que a misericórdia de Deus é uma misericórdia que supera o nosso pecado. Que onde o pecado abunda, a graça de Deus superabunda. Deus é esse Deus misericordioso, mas também quer que saibamos que Ele é um Deus santo e um reto juiz, e que de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Há coisas condenadas no vosso meio, diz o Senhor. Aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, diz o verso 13. Dispõe-te agora, Josué, santifique o povo, santificai-vos. O que podemos aprender com essas lições do texto de Josué capítulo 7, meus irmãos? Perguntas podem vir na minha mente e na sua mente: por que Deus permite que coisas assim aconteçam? Porque em determinadas ocasiões Deus age de forma aparentemente tão dura. O que é que Deus quer com essa situação para ensinar ao povo naquela época e a mim e a você? Deus quer que a gente não brinque com o pecado. Deus quer que a gente leve a sério a sua palavra, o que Ele diz. Não podemos perder de vista o que Deus quer nos ensinar com essas situações. Tire os olhos de Acã
Tire os olhos de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Tire os olhos de Davi. Coloque os olhos em Deus, no que Ele quer nos ensinar com textos como esse. Deus usa situações que envolvem líderes como Davi, pessoas como Acã, Ananias, como aquele jovem em Corinto, para chamar a nossa atenção quanto ao mal que o pecado causa na vida de pessoas, na vida da igreja, do povo de Deus. Deus age dessa forma para trazer temor ao coração do seu povo. Quando lá em Atos capítulo 5, versículo 11, Deus faz o que acontece na vida de Ananias e Safira, diz o texto no final que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram falar desses acontecimentos. Aqui em Acã é a mesma coisa, o povo temeu e viu como é sério servir e caminhar com o Deus de Israel. Há aqui aplicações práticas que eu preciso trazer à minha vida e você à sua vida, meu irmão. E a pergunta é: há algo em sua vida que tem feito você fracassar em sua caminhada cristã? Você tem acolhido em segredo algum pecado que você sabe que Deus reprova e condena? Como você tem lidado com as tendências de sua natureza caída e pecaminosa? Irmãos, todos nós somos pessoas vulneráveis. Todos nós temos inclinações pecaminosas. Não há entre nós nenhum santo. Não há entre nós nenhum justo, nem sequer um. Não há entre nós ninguém isento de cometer pecado. O que um texto como esse quer nos trazer é: cuidado com a tua natureza pecaminosa. Cuidado com as áreas em que o inimigo está te testando. Cuidado para que o pecado não arrebente com a sua vida. Cuidado para que você não ceda ao pecado e não venha a se prejudicar, a sofrer humilhação, vexame, vergonha, dor e sofrimento. O que Deus quer é nos poupar do sofrimento. Por isso Ele nos deixa textos como esse, para que, por causa da nossa culpa, da nossa fraqueza, de não levarmos a sério a nossa própria natureza caída, nós causemos sofrimento a nós e àqueles que estão perto de nós. A família de Acã, a sua esposa, seus filhos, suas posses, tudo foi prejudicado por causa do seu pecado. E é assim que o pecado faz na vida de uma pessoa, ele arrebenta com tudo que está próximo. Arrebenta com a igreja. Não adianta a gente querer conduzir a igreja a uma vida de santificação se há pessoas particulares sabotando isso, dando mole para o pecado. A gente vai fazer trabalho de enxugar gelo. Deus tira a mão de abençoar o povo dele por causa de um pecado feito às escondidas. É por isso que nós temos que orar como Davi: Senhor, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que te buscam, nem por minha causa sofram vexame aqueles que esperam em ti, ó Deus de Israel. Cuide da sua vida, meu irmão. Levante-se, santifique a sua vida. Elimine de sua vida aquilo que você sabe que despertará a ira de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver uma vida santa, uma vida honesta com Ele. Eu sempre digo e repito essa frase: Deus não espera nem de mim, nem de você perfeição. Deus espera de mim e de você sinceridade, honestidade, transparência.
Não precisa negar suas áreas de vulnerabilidade, você as tem. Só seja honesto com Deus. Só busque dele socorro. Coloca diante dele com sinceridade: Senhor, essas áreas da minha vida estão me fazendo pecar contra o Senhor. Tenha misericórdia de mim. Me fortalece, Senhor. Me faz buscar no Senhor abrigo. Me ensina a me sujeitar ao Senhor e a resistir ao diabo, na certeza que ele fugirá de mim. Deus só quer de mim e de você sinceridade. Por isso, levante-se. Santifique a sua vida. Elimine da sua vida aquilo que você sabe que está ofendendo a Deus. Que o Senhor nos abençoe.